Amados irmãos e amigos, graça e paz. Estou gravando esse vídeo hoje com o propósito de analisar um texto da Palavra de Deus, um texto que já foi objeto de nossa atenção inúmeras vezes aqui na TV Caminho Livre, e para firmar um pacto com a audiência deste canal. Eu quero, a partir de hoje, declarar em público que não mais repercutirei nenhuma crítica a mim direcionada, especialmente direcionada contra a minha pessoa, contra o meu caráter. Eu não mais me referirei a absolutamente ninguém aqui na TV Caminho Livre, a não ser para fazer observações positivas. Se eu mencionar alguém aqui, será para fazer observações com relação a algo de positivo que esta pessoa tenha dito, escrito ou feito. Eu não mais, a partir de hoje, a partir deste vídeo, não mais mencionarei quem quer que seja, que esteja aqui no YouTube ou fora dele, trabalhando contra o que nós desenvolvemos como ministério pessoal aqui na TV Caminho Livre. Então, a partir de hoje, eu vou me deter única e exclusivamente em expor, em semear, em pregar, de modo simples, o mais claro possível, tudo aquilo que eu tenho apreendido ao longo desses mais de 20 anos que eu tenho dedicado ao estudo da Palavra de Deus. Portanto, apesar de não ter nenhum título acadêmico, eu tenho a autoridade para falar da Palavra de Deus, porque eu sou um estudioso da Palavra de Deus. Eu venho de uma escola de pensamento que caminhava na direção contrária em relação àquela a qual eu caminho hoje. Eu caminhava numa direção oposta. Então, esta mudança, esta conversão, ela não é feita e ela não foi produto de arroubos sentimentais. Ela não foi produto de ira, de mágoa ou ressentimento. Essa conversão foi produto de muito estudo, de muita análise, de muita reflexão. Eu não sou reformado hoje, um cristão reformado, porque simplesmente eu fiquei magoado com algumas coisas que aconteceram comigo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Absolutamente não. Eu sou hoje um cristão reformado porque eu sei, eu tenho uma convicção, por ter estado lá, por ter feito parte da história desta igreja, no âmbito da minha vida, por 26 longos anos. Eu sei que esta igreja nunca conheceu o Evangelho, e aí eu repercuto as palavras do recém-falecido pastor Desmond Ford, no livro onde ele analisa, um dos livros onde ele analisa a questão do juízo investigativo. Ele afirma categoricamente o seguinte: a Igreja Adventista nunca conheceu o Evangelho. Nunca conheceu o Evangelho. Então, eu venho repercutindo, eu venho reverberando esta afirmação desde que eu iniciei o meu ministério aqui. No meu primeiro vídeo, eu toco neste assunto e coloco ele no centro daquilo que foi determinante para que eu mudasse de rumo, para que eu caminhasse numa direção contrária em relação àquela em que eu havia caminhado ao longo dos meus 26 anos de adventista. Então, amigos e irmãos, o que eu proponho agora é isto. A partir de hoje, a partir deste vídeo, eu não vou mencionar mais absolutamente ninguém. Eu tenho perdido muito tempo, eu tenho perdido muito a minha paz, o meu sossego, dando ouvidos entre aspas, dando atenção a essas pessoas que criticam o meu caráter, a essas pessoas que
elas vão me julgar, elas vão me condenar também, julgar e condenar simultaneamente, né? Em função daquilo que elas acham que eu sou. Elas fazem juízos de valor a respeito da minha pessoa e já me julgaram e, portanto, já me condenaram também. Então eu não vou perder tempo com isso, eu não vou perder tempo com críticas, com calúnias, com difamações, com vitupérios, porque eu já perdi muito tempo com isso. Eu vou me deter tão somente em expor, em pregar aquilo que Deus me revelou através de muito estudo da sua palavra, a palavra de Deus, né? O que nos capacita, o que nos autoriza a pregarmos a palavra de Deus não é um diploma de bacharelato em teologia, ou um mestrado ou um doutorado em teologia, seja de que área for. O que nos capacita a pregarmos a palavra de Deus é a unção do Espírito Santo. Eu tenho esta unção. Eu faço isto, eu faço o que faço, não foi porque eu planejei isto. Deus me chamou para fazer aquilo que eu faço. E por isso eu faço o que faço em nome de Deus aqui, não porque eu tenha diploma, não porque eu tenha credencial de qualquer denominação. Não, eu faço isso única e exclusivamente porque Deus me chamou para isto. E ao me chamar para isto, Ele me capacitou justamente para isto. Ok? Não sou melhor do que ninguém, não sei todas as coisas. Aquilo que eu não sei, eu não trabalho aqui na TV Caminho Livre. Aquilo que eu não estudei, eu não vou tentar discutir, falar, repercutir, reverberar aqui na TV Caminho Livre, certo? Aquilo que eu não sei, eu prefiro escutar aqueles que estudaram determinado assunto e aprender com estes, né? E eu vou ficar calado em relação a assuntos que eu não sei, até que eu tenha condições de também replicá-los. Estão me entendendo? Nunca me meti a besta de falar sobre alguns temas difíceis da palavra de Deus, né? Muito porque eu não os estudei, e também em grande parte porque eu ainda não me acho preparado para poder tratar sobre alguns desses temas. Por exemplo, a Trindade, que é um tema delicadíssimo, um tema profundíssimo, porque se trata do conhecimento de Deus. E eu tenho repetido isso aqui exaustivamente. O conhecimento de Deus, como reverberando Paulo em Romanos 11:33, é inescrutável, é insondável. Deus é em muitos aspectos incompreensível para nós. Ele diz no profeta Isaías capítulo 55 que os seus pensamentos, os pensamentos de Deus, são mais altos do que os nossos. E nós temos que entender isto, nós temos que procurar entender isto, trabalhar única e exclusivamente com aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. E é esta a minha intenção, é este o meu propósito, de uma forma muito mais focada, detida a partir de agora, ok? Então, a partir de hoje, eu não vou citar absolutamente ninguém desses todos que me criticam aqui na TV Caminho Livre, certo? Muito bem. O título deste vídeo já é instigante. Ele propõe uma discussão que demandaria aqui não apenas um vídeo, mas muitos. Tanto é verdade que nós temos aqui ou ali, vira e mexe, tratado deste tema aqui na TV Caminho Livre. A questão do famigerado livre-arbítrio. Então, a pergunta que eu faço, e é a pergunta título deste vídeo, é: se você possui o livre-arbítrio, por que você não faz tudo o que você quer? Tudo o que você deseja. Eu estou falando para crentes. Eu estou me direcionando para crentes, me dirigindo para crentes. Eu trabalho, eu falo com a pressuposição de que eu esteja falando para pessoas já convertidas, sejam arminianos ou reformados, não importa, pelagiano, semi-pelagiano, semi-arminiano, não importa. Eu trabalho com a pressuposição de que eu esteja falando agora para
pessoas convertidas, para cristãos, para crentes, pessoas de Deus, especialmente aquelas que acreditam na existência de algo chamado livre-arbítrio. Então, a pergunta, título, é esta: se você afirma possuir livre-arbítrio, por que você não faz tudo o que deseja? Tudo que você quer? Enquanto crente, estou falando. Não enquanto ímpio, enquanto crente. Por que você não faz tudo que você deseja? Tudo que a sua vontade, que você pressupõe ser livre, totalmente livre, por que você não realiza, você não concretiza toda esta vontade livre, todos os desejos procedentes desta vontade livre que você afirma possuir? Por quê? Você já pensou sobre isso? Você já refletiu seriamente sobre isso? Você já parou para analisar isto? Eu proponho um texto que para mim é um dos textos mais fortes e mais poderosos para tratar desta questão. Está em Romanos capítulo 7. Vamos ler? Quem acompanha o nosso ministério aqui na TV Caminho Livre sabe que nós, na medida do possível, sempre abrimos a palavra de Deus para analisarmos o que quer que estejamos analisando aqui. O texto se encontra em Romanos capítulo 7. Vamos ler do verso 14 até o 25, até o final do capítulo 7. Vamos ler do verso 14. Eu vou ler pausadamente, eu vou ler bem devagarinho, para que você possa assimilar a leitura da palavra de Deus. Eu agora rogo a unção de Deus, através do Espírito Santo, no sentido de iluminar a nossa mente, permitindo-nos que nós assimilemos aquilo que a tua palavra, ó Senhor, quer nos ensinar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler então Romanos capítulo 7, verso 14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Perceba que Paulo está falando aqui no versículo 14, embora Paulo, esse Paulo que escreve, seja um Paulo reconhecidamente convertido ao Evangelho da Graça, Paulo aqui, ele fala numa condição de um ser humano natural, aqui no verso 14, na condição, para iniciar o assunto que ele vai desenvolver a partir de agora, a partir do verso 15 em diante, ele se coloca numa condição de homem natural aqui no versículo 14. É o Paulo natural falando aqui. Mas veja que, mesmo se colocando numa condição de natural, interpretando um papel de homem natural, ele faz aqui uma afirmação que só pode ser feita por um homem que é o quê? Um homem que já foi objeto da graça de Deus, que já foi chamado eficazmente pela ação poderosa do Espírito Santo, porque ele afirma aqui o seguinte: bem sabemos que a lei é espiritual. Um ímpio jamais reconhecerá que a lei é espiritual. Um ímpio não reconhece a soberania de Deus. Ele não trabalha segundo esta ótica. Ele desconhece a santidade de Deus. Ele não sabe o que isto significa. Portanto, para alguém afirmar o seguinte: a lei é espiritual, este alguém tem que estar imbuído de uma ação, não inspiradora, eu diria, iluminadora, inspiradora sim, no caso de Paulo sim, a gente pode dizer inspiradora, mas ele está imbuído de um entendimento, de uma unção proveniente única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. A lei é espiritual, afirma Paulo. Eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Nós temos dito
aos borbotões, nós temos falado, tratado exaustivamente da questão da depravação total, produto do pecado de Adão lá no Éden. Aqui na TV Caminho Livre nós temos tratado dessa questão exaustivamente. E um dos aspectos que nós temos salientado e enfatizado sobre essa questão do pecado, da depravação total, proveniente do pecado de Adão, é que isso nos levou para uma condição de escravidão. Olha aqui, o que Paulo diz: eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo não fala a escravidão dos pecados. O termo aparece aqui no singular, o que significa que Paulo tem em mente aqui a questão do pecado original. Que pecado original fez? O primeiro pecado, o pecado de Adão, porque é este o pecado sobre o qual Paulo enfatiza, dá muita ênfase aqui. É óbvio que ele em Romanos fala de pecados enquanto atos pecaminosos. Ele trata disso aqui, obviamente. Mas o pecado sobre o qual ele se detém agora, e que faz com que ele produza aquilo que ele escreveu na carta, este entendimento, é o pecado de Adão. E aqui, olha, ele afirma, ipsis literis, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Enquanto homem natural, esta é a nossa condição. Enquanto homens e mulheres que chegamos a este mundo como vontade do nosso pai e da nossa mãe, chegamos aqui nessa condição, escravos, como escravos do pecado. Como é que uma pessoa escrava do pecado pode falar em livre arbítrio? Não seria um contrassenso falar em livre arbítrio, afirmando todas as pressuposições a respeito deste conceito inexistente na palavra de Deus? Livre arbítrio. O livre arbítrio pressupõe o que em sua essência? Pressupõe nada mais, nada menos do que o seguinte: eu tenho uma vontade tão livre, mas tão livre, tão minha, mas tão minha, que eu posso estar tanto livre da influência de Deus, quanto livre da influência do diabo. O livre-arbítrio pressupõe esta indiferença ou neutralidade em relação tanto a Deus quanto com o diabo. Eu possuo o livre-arbítrio. Eu não sigo nem a vontade de Deus, nem a vontade do diabo. Eu sigo a minha própria vontade. O livre-arbítrio, em essência, ele pressupõe isso. Ele implica nesta conclusão: o meu arbítrio é livre, tão livre, que ele está livre de Deus e ao mesmo tempo, simultaneamente livre do diabo. Eu sigo a minha própria vontade. Isto é possível, amados? O próprio Paulo deixa claro em Romanos, ele deixa claríssimo isso, não só em Romanos, bem como na maioria de suas epístolas, que nós nascemos em pecado, somos escravos do pecado. Escravos. Como é que um escravo pode falar em liberdade? Se nós nascemos enquanto escravos do pecado, se nós chegamos a este mundo enquanto escravos do pecado, como é que eu posso afirmar que o meu arbítrio está livre do diabo? Porque quem praticou o primeiro pecado? O diabo. O diabo é o pai do pecado. Ele é o pai do pecado. Se ele é o pai do pecado e eu chego neste mundo como escravo do pecado, eu e você chegamos, como é que você pode falar que você possui livre arbítrio, capaz de seguir a vontade que você quiser, tanto de Deus quanto do diabo, quanto sua? Ou então, como eu disse, não seguir nem a vontade de Deus nem do diabo, mas só a sua. Seria um contrassenso, não é verdade? Um escravo falar de liberdade, liberdade total.
na boca de um escravo é motivo de riso, não é não? Continuemos, verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É óbvio, veja bem, é óbvio que Paulo se coloca aqui na posição de um crente perplexo diante daquilo que ele sabe a respeito de si mesmo. Paulo se coloca nesta condição aqui. Não é que Paulo não sabia, não é que Paulo não compreendia. Ele está se colocando na situação, na condição de um crente que se vê perplexo diante do quê? Olha aqui. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Como é que um ser que possui livre arbítrio poderia pronunciar isto aqui? Me digam, como é que o livre arbítrio se encaixa dentro disto? Um crente diante da perplexidade de ter que admitir, se ele for honesto consigo mesmo e honesto com Deus, mas a honestidade tem que começar conosco. Eu tenho que me olhar no espelho e enxergar tal qual eu sou. Não a minha aparência, não estou falando de aparência, estou falando do meu interior, a minha realidade moral. Todos nós que tivermos honestidade moral, temos que nos deparar com essa perplexidade. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eu acabo fazendo aquilo que não a minha vontade santificada prefere, mas eu acabo fazendo aquilo que a minha vontade santificada odeia, detesta, ela abomina, mas eu acabo fazendo isto, o que eu não queria fazer, o que a minha vontade santificada deseja que eu faça. Eu não faço, eu faço aquilo que eu, como crente que sou, como cristão, filho de Deus que eu já sou, odeio, eu detesto. Gente, alguém com livre arbítrio, liberdade total, liberdade da vontade total, vontade livre totalmente, alguém nessas condições poderia afirmar isso aqui? Não teria a mínima condição de afirmar isso aqui. Olha o verso 16, um intrincado versículo não compreendido por boa parte, não é só de leigos não, existem pastores que ainda não entenderam que o verso 16, dentro do seu contexto, significa. Ora, se faço o que não quero, portanto, Paulo, enquanto filho de Deus, na condição de crente, de convertido, ele diz o seguinte: se eu faço o que não quero, ou seja, o que é que Paulo, enquanto filho de Deus, enquanto crente, homem espiritual que ele era, fazia o que ele não queria? Ora, transgressão da lei. Era um pecado ato, uma ação pecaminosa, uma transgressão da lei. Quando ele diz isso, se faço o que não quero, ele está querendo dizer isso. Quando eu peco, em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Quando eu peco, consinto com a lei que é boa. Muita gente não entende o que Paulo está tentando dizer aqui. Pensando até que Paulo, naquela época, fumou maconha estragada, porque parece que ele se conflita, ele se contradita aqui. Ele se contradiz. Ele entra em choque com aquilo que ele falou. Se ele faz o que não quer, o que ele faz que ele não queria? Pecar. Se ele age de um modo pecaminoso, é algo que, como crente, ele não queria fazer. Mas ele afirma, se eu ajo deste modo, ou seja, fazendo aquilo que eu não quero, se cometo pecados, aí ele diz aqui, consinto com a lei que é boa. Meu Deus do céu, esse texto ficou reverberando, povoando os meus pensamentos, sabe, a minha ideia durante muito tempo. Durante muito tempo eu fui em busca dos comentaristas, com a intenção de buscar dos comentaristas de Romanos um entendimento específico para este texto aqui.
esse trecho, inclusive, da palavra de Deus aqui, Romanos 7. Encontrei muita ajuda. Mas a ajuda principal que eu tive para entender este texto veio do meu amigo, irmão Elias, que tem um cabeção. Não estou falando que ele é cabeçudo. O Elias é barrigudo. Cabeçudo não. Brincadeira, Elias. O Elias tem um cabeção porque o Elias, ele consegue raciocinar, assimilar coisas que nós, meros mortais, temos muita dificuldade. E o Elias me ajudou a elucidar este texto aqui. Ora, por que Paulo diz que quando ele cometia pecado, porque fazer o que não quer, era isso, tinha este sentido. Por que Paulo, quando dizia que cometia pecado, ele estava consentindo com a lei que é boa em si mesma? A lei é boa em si mesma. De que modo então ele estava consentindo com a lei? Porque este consentir com a lei aqui parece nos levar para o entendimento de que a lei estava chancelando aquilo que ele fazia, autorizando aquilo de pecaminoso que Paulo fazia, que ele, enquanto homem de Deus, não queria fazer. Não é isso que parece? Não é isso que parece aqui? Esse consentindo com a lei que é boa? É isso que parece. Parece que a lei, parece que o texto quer dizer isso. Mas não. Paulo está simplesmente reverberando algo que ele já havia entendido em sua própria vida primeiro. Quando o próprio Cristo lhe revela os mistérios do seu evangelho, as gloriosas verdades do seu evangelho, ele entende que a lei tinha este papel de quê? De apenas o quê? Condenar o pecado. A lei condena o pecado. Ela condena a sua própria transgressão, a sua própria violação. Então, quando isto acontece, Paulo estava simplesmente agindo de conformidade com esta, não de conformidade positiva. Perdão, senão tem gente que vai falar que eu estou falando que Paulo afirmou que pecar estava de conformidade com a lei. Não é isto. É agir no sentido de, quando ele pecava, a lei trabalhava no sentido de condenar este pecado. Era deste modo que aquilo que ele fazia estava sendo consentido pela lei, porque a lei estava o quê? Condenando. O papel dela é condenar o pecado. O papel da lei não é absolver o pecado, é condenar. Então ele estava consentindo com a lei neste sentido. Por favor, a lei não autoriza a sua própria violação, porque senão não teria sentido, não seria lei, não é verdade? Não é isso que Paulo está querendo dizer. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: quando ela me condena, mostrando a mim que eu estou fazendo o que eu não quero enquanto homem de Deus, eu estou consentindo com a lei no sentido de que ela está condenando aquilo que eu estou fazendo. Percebam esta diferença. Há uma diferença importantíssima que deve ser observada aqui. Paulo não está falando que a lei estava condenando a ele enquanto filho de Deus. Não vamos ver isso aqui. Paulo está falando que a lei condenava aquilo que ele fazia. É diferente, meus irmãos. É diferente. A lei não estava condenando Paulo enquanto homem de Deus, mas estava condenando as ações de Paulo, as ações erráticas de Paulo, pecaminosas de Paulo, enquanto homem de Deus que ele era. Certo? Este é o sentido do versículo 16. E olha, verso 17. Neste caso, que caso? Quando ele fazia o que ele não queria, quando ele pecava enquanto homem de Deus. Neste caso, quem faz isto? Olha só, quem é que faz isto neste caso? Quando nós, enquanto homens e mulheres de Deus, fazemos aquilo que nós não queríamos fazer. A nossa vontade santificada não desejou fazer aquilo que nós estamos agora fazendo contra essa própria vontade santificada. Quem é que faz isto? Olha só, quem faz isto? Quem é o sujeito deste mal?
Neste caso, quem faz isto já não sou eu. Isto aqui parece um pretexto para pecar. Não é. Pelo contrário, é uma das verdades mais maravilhosas, graves e importantes do Evangelho. Quem faz isto? O quê? Quem faz com que eu transgrida a lei? Quem faz com que eu opere maldosamente contra a lei? Quem faz isto? Já não sou eu, enquanto filho de Deus, verdadeiro que eu sou, enquanto filho e filha de Deus, verdadeiramente que você é. Quem faz isto? Quem faz isto é a pergunta. Quem faz? Já não é você, já não sou eu. Aí ele continua: quem faz isto? Já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. As ações pecaminosas, fazer o que ele não queria, ações pecaminosas, atos, são produto, são resultante do pecado, princípio maldoso, que habita em mim, que está em mim e em você. Está entendendo? Por isso é que a lei, para um verdadeiro filho de Deus, ela não tem mais o poder de condenar o filho de Deus. Porque enquanto filho de Deus, o próprio Paulo vai dizer em Romanos 6,14, vamos ler? Romanos 6,14, só para aclarar a nossa ideia. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo está falando não de pecados atos aqui. Ele está falando sobre o pecado original, o pecado princípio que habita em todos nós. Ele não tem mais domínio sobre nós, por que mesmo? Porque nós já não nos encontramos mais debaixo dessa lei. Não é porque nós não cometamos atos pecaminosos, não, é porque Cristo já nos resgatou da maldição da lei. Já se tornou pecado por nós, segundo Coríntios 5:21. Então nós já não estamos mais debaixo desta lei, ou debaixo da condenação desta lei, mas sim da graça. Graça de quem? Daquele que morreu na cruz em nosso lugar. Então a lei já não tem mais o poder de me condenar. Ela condena as ações que eu, enquanto natureza carnal, pratico. Não eu, o eu filho de Deus, mas a minha natureza carnal. Ou seja, Paulo diz aqui, o pecado, veja, neste caso quem faz isto já não sou eu quem? Filho de Deus, o crente verdadeiro, o verdadeiro filho de Deus, esse é o eu. Mas o pecado que habita em mim, o pecado é este pecado com o qual nós nascemos. Até um bebezinho que nasce nesse mundo carrega em si este pecado. Este é o pecado que produz ações pecaminosas, certo? E Paulo deixa claro aqui que já não era mais ele enquanto filho de Deus, e sim o pecado. O pecado é que produz ações pecaminosas na vida do verdadeiro filho de Deus. E aí ele vai mais longe, ele diz assim, porque eu sei, olha, eu não estou falando para vocês aqui que ele tinha consciência de tudo sobre o qual ele estava falando, né? Quando ele diz aqui, não compreendo nem o meu modo de agir, ele faz colocando-se na condição de um crente perplexo com a sua realidade. Mas ele diz aqui, olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Como é que a carne, a minha e a sua, está livre para fazer toda a vontade santificada que nós possuímos enquanto filho de Deus, se na minha carne não habita bem nenhum? A minha carne, ela se alegra, se satisfaz, ela saboreia o pecado, ela gosta do pecado. A minha carne adora o pecado, ama o pecado. A minha carne se sente atraída pelo pecado. O pecado para a minha carne é tremendamente, irresistivelmente atraente. Por isso que Paulo diz aqui, olha, no versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Bem nenhum habita na minha carne. É a minha natureza pecaminosa
com a qual eu nasci neste mundo e que eu, embora hoje seja crente, ainda possuo essa natureza pecaminosa. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Perceba que o querer o bem está nele. Ele possuía a vontade santificada. Ele possuía a vontade na sua mente. O desejo, o querer de Deus estava nele, na sua mente, no seu coração. Ele possuía esta vontade santificada, esta vontade de obedecer única e exclusivamente a Deus, a sua voz, aos seus ditames, aos seus preceitos, andar de acordo com a sua suprema vontade. Este querer estava nele, porém não a capacidade, não o poder de concretizar em ações este querer santo. É isto que Paulo está falando aqui. É isso, exatamente isso que ele está falando aqui. O querer o bem está em mim e em você, mas não o poder de efetuar este mesmo bem. Nós não temos esse poder. Então, como é que alguém que possui o querer de Deus, mas que não consegue concretizar esse querer de Deus em ações concretas, falando do ponto de vista experimental, pode falar em livre-arbítrio? Como? Quem afirma possuir o livre-arbítrio, como é que ele pode afirmar isto que está aqui em Romanos capítulo 7, que nós estamos lendo agora? Verso 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Como é que alguém com livre-arbítrio poderia pronunciar estas palavras aqui? Eu faço não aquilo que a minha mente santificada, a minha vontade santificada, eu não faço aquilo que eu, enquanto filho de Deus, desejo enormemente fazer. Eu só acabo fazendo aquilo que a minha carne adora, ama, gosta, se sente atraído. Eu não consigo concretizar em ações aquilo que a minha mente, a minha vontade santificada, aquilo que eu, enquanto filho de Deus, desejo ardentemente fazer. Como é que alguém com livre-arbítrio pode fazer esse tipo de afirmação? Verso 20: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele repete aquilo que ele disse no versículo 17. Se faço o que ele, enquanto homem de Deus, não queria fazer, quem faz? É ele, enquanto homem de Deus? Filho de Deus que ele é? Não, mas o pecado que habita, reside, mora nele, determinado. Isto não é uma desculpa para que nós saiamos agora pecando à torta e à direito. Não é uma desculpa. O que Paulo está retratando aqui é a realidade de todo filho de Deus. Todo filho de Deus, verdadeiro. Porque há quem negue estas verdades que nós estamos enunciando aqui agora. Há quem negue no seio cristão. Aliás, boa parte do arminianismo, seja ele adventista ou não, em sua imensa maioria nega isto aqui, veementemente nega isto aqui. Boa parte do arminianismo nega isto, nega, diz não, não é bem assim, é você que está interpretando mal. Essa é a desculpa, é isso que eu ouço sempre. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, sim o pecado que habita em mim. Não sou eu que pratico as obras más que eu agora, enquanto filho de Deus, produzo. É o pecado que habita em mim. Olha o verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O mal mora em mim. E como é que eu descubro isso? Quando eu quero fazer o bem. E quando é que eu quero fazer o bem?
Quando é que eu quero fazer o bem? Quando é que eu desejo fazer o bem? Quando eu sou alcançado pelo Espírito Santo de Deus, convencido do pecado, da justiça e do juízo. Quando Deus me regenera, quando Deus vivifica-me, quando Ele me vivifica, a partir de então, eu me arrependo dos meus pecados, creio nele e quero fazer o bem. Mas, porém, contudo, neste instante eu encontro com a minha realidade mais crua, nua, que é a natureza pecaminosa, que é o fato de que o pecado reside em mim, mora em mim. É isso que ele está dizendo. Verso 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo não está falando aqui como fariseu que ele era, que ele foi. Paulo não está falando aqui de um farisaísmo que ele praticava antes de ser convertido à graça de Cristo. Paulo não está falando disso. Paulo está deixando bem claro, segundo o homem interior. Interior do quê? Da mente. É o novo homem, a nova criatura criada pelo poder de Deus. Segundo esse homem interior, eu tenho alegria, eu tenho verdadeiro prazer na lei de Deus. A minha mente ama a lei de Deus. Ela possui o desejo de santificar-me cada vez mais. A minha mente quer ser santificada. A minha mente, o meu homem interior se alegra na lei de Deus, tem prazer na lei de Deus, se sente atraído pela lei de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, gente. Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Esta guerra só existe, esta guerra entre homem interior, o homem regenerado, o homem salvo pela graça de Cristo. Esta guerra entre este homem, filho de Deus verdadeiro, e os seus membros, e a sua carne, o seu soma, não é só a sua sarx, natureza pecaminosa, o seu soma. Esta guerra só existe quando existe conversão verdadeira. Não existe este conflito na vida de um ímpio. Este conflito, esta guerra entre o homem interior, mente, e os desejos carnais, só existe na vida de um crente, um verdadeiro crente, diga-se de passagem. E eu, ingenuamente, enquanto adventista do sétimo dia, por muitos anos pensava o seguinte: eu não sou cristão verdadeiro. Eu nunca fui cristão. Porque mesmo tendo muitos anos de igreja adventista, eu ainda cometo ações pecaminosas. Eu ainda pratico pecados horrorosos. Então eu não sou crente, não sou cristão. Eu não compreendia, como Paulo, o meu modo de agir. E eu pensava no meu íntimo que eu não era crente, um verdadeiro filho de Deus, e que, portanto, não estava salvo. Olha só. E aí, vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Esta lei do pecado que está nos meus membros, ela me faz o quê? Prisioneiro. Me faz prisioneiro. O pecado que está em mim me faz prisioneiro do mesmo pecado. Como é que alguém que afirma possuir o livre arbítrio pode falar, pode fazer tal afirmação? Como é que alguém que afirma possuir o livre-arbítrio pode dizer que ele é prisioneiro da lei do pecado? Afinal de contas, ele é livre, totalmente livre, seu arbítrio é totalmente livre, sua vontade é totalmente livre, ou não? Decidam.
Desventurado homem que sou, verso 24. Quem me livrará do corpo desta morte? O que pertence ao nosso corpo? Qual é o destino do nosso corpo? Morte. Nosso corpo já está morto, já está condenado. Nosso corpo, nosso soma, juntamente com a nossa sarx, que é a natureza pecaminosa, estão mortos, já estão condenados, estão mortos. E aí Paulo pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? É o que nós estamos dizendo aqui desde o início. Quem vem a este mundo como vontade do pai e da mãe, chega neste mundo enquanto morto para Deus, morto, não está vivo, podendo decidir se quer ou não servir a Deus. Não, morto não tem desejo de servir a Deus, morto não tem vontade santificada, morto não se alegra com as coisas de Deus, morto se alegra com o pecado, morto adora o pecado. Estou falando morto espiritual. O morto só quer pecar, o morto se sente atraído, irresistivelmente atraído pelo pecado. Quem me livrará do corpo desta morte? É a pergunta que Paulo faz. Verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É Deus, através de Cristo, que nos livrará do corpo desta morte. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Eu possuo o livre-arbítrio, mas sou escravo da lei de Deus. Eu possuo o livre-arbítrio, mas sou escravo. É interessante isso aqui, né? Eu possuo o livre-arbítrio, mas sou escravo da lei de Deus. Segundamente, mas segundo a carne. Ele não fala, mas o texto deixa implícita a ideia de que, quando ele diz aqui, mas segundo a carne, ele é escravo da lei do pecado. Percebam que há aqui uma divisão clara no nosso ser, digamos assim. Nós ainda possuímos uma natureza pecaminosa. O pecado habita em nós, na nossa carne, nos nossos membros. E é esse pecado responsável pelas ações más que nós praticamos, mesmo enquanto filhos de Deus. Enquanto a mente, eu sou escravo da lei de Deus. Eu sou escravo da lei de Deus. Mas enquanto a carne, sou escravo da lei do pecado. É simples assim. E para onde você vai fugir? Que tipo de malabarismo você vai inventar para fugir da palavra de Deus? Vou ficando por aqui. E eu termino fazendo a pergunta para você, que eu fiz no início. Se você possui o livre-arbítrio, por que você não faz tudo o que deseja? Possuir o livre-arbítrio implicaria em possuir uma vontade completamente livre. Livre para obedecer integralmente a Deus ou integralmente ao diabo, ou integralmente a si mesmo. O livre-arbítrio pressupõe o seguinte: olha, eu tenho poder de estar livre tanto de Deus quanto do diabo. Eu tenho o poder de seguir o meu próprio arbítrio, a minha própria vontade. Que Deus abençoe você que assistiu ao vídeo até este ponto. Que o Espírito Santo unja poderosamente a sua mente, fazendo com que você assimile
e muito mais que isso, se alegre com as verdades reveladas pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.